Pessoal, hoje eu converso com um amigo de longas datas, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas conhecem da política. Muita gente conhece da política. Quando vereador em Campina Grande, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Campina Grande, eu dizendo isso, vocês já conseguem conhecer e identificar de quem eu estou falando. Estou falando de Romero Rodrigues, nosso amigo, Campina toda conhece, a região toda conhece, a Paraíba conhece. De tanto trabalho, de tantas ações, eu tive a oportunidade por muitas vezes de estar junto com o Romero nas campanhas, de estar junto com o Romero num campo de futebol, de ser parceiro de ataque em jogo de futebol e também de ser parceiro administrativo, de trabalharmos juntos na administração municipal. Então, Romero, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, para que você dê as boas-vindas aí a todos os telespectadores. Então, primeiro agradecer pelo honroso convite de bater um papo contigo e saudar todos os telespectadores que vão ter a oportunidade de ouvir, de compartilhar desse bom bate-papo. Romero, como eu falei no começo, todo mundo aqui te conhece da política, né? Romero é um nome extremamente conhecido e durante o podcast a gente vai falar muito das ações meio loucas de Romero assim, por exemplo, eu vou falar durante o podcast, lá para o meio, o final eu falo, Romero pegar um carro, por exemplo, de noite, ele mesmo dirigindo, me ligar, vamos ali. Aí olha, sei lá, algumas ruas ou um terreno, eu vou fazer uma praça aqui. Eu vou a partir de amanhã, ele mesmo dirigindo, enfim, e depois realizar. Foi uma coisa que eu aprendi com o Romero muito, foi estar dentro do problema, a gente vai falar muito sobre isso. Mas enfim, as pessoas te conhecem desse lado e pouca gente te conhece da intimidade, digamos, da tua infância. Tu saiu lá de Galante, morava em Galante, um distrito aqui de Campina, que era mais distante. Quando eu digo isso, as pessoas brincam, mas era porque a cidade foi se aproximando, né? O Aloysio Campos chegou na beira de Galante. Mas até não existir o Aloysio Campos, era uma distância maior. Como foi tua infância lá? Como tu vivia tua vida lá em Galante? Galante, até porque a distância que separava Galante de Campina era maior, porque também não tinha nem pavimentação em asfalto quando nós morávamos lá. A interligação da BR até o distrito era chão batido, significava dizer que no inverno não tinha transporte. Aquela ladeira. Não tinha transporte, tem uma série de dificuldades. Mas assim, na infância de toda criança de distrito, o distrito é como uma cidadezinha do interior, uma infância simples. Eu estudei nas escolas públicas de lá, tanto no grupo do município, que foi o Cícero Corrêa de Menezes, na escola do estado, que é o Monsenhor Salles, na Senesciste de Galante. Depois, na realidade, perdi meu pai quando eu tinha 10 anos, o que me impôs uma realidade bem diferente, né? Porque somos 4 filhos, eu sou o mais novo de 4, eu tinha 10 anos de idade, minha mãe teve que assumir essa responsabilidade de pai e de mãe, de cuidar de todos nós, de orientar para a educação, e ela sempre foi muito focada nisso, e graças a Deus a gente conseguiu vencer esses desafios educacionais, todo mundo se formou lá em casa. Depois a gente, num período, passou a estudar em Campina, porque se limitava à questão ainda do ensino fundamental, que era o primário daquela época, não tinha sequer o ensino médio, então tinha que sair do ensino médio para vir estudar na parte urbana de Campina. Quando a gente ia todo dia e voltava de ônibus, quando chovia tinha que ir a pé para a BR-230 de Galante, andava ali seus 3 quilômetros para poder ter acesso a um transporte para chegar em Campina Grande. Então foi uma infância muito legal, de muito divertimento, de muita brincadeira, mas também assim, de muito sacrifício por conta de tudo isso que a vida nos impôs. E eu acho que sou muito grato a Deus por isso, porque também ele nos ensinou com essas dificuldades a aprender a ter responsabilidade. E são 4 irmãos, né? São 4 irmãos, eu sou o mais novo dos 4 irmãos, né? O caçula. A mais velha é Isabel, que é professora Tia Bel, que estudou muito tempo nas Damas, e é também professora concursada da prefeitura, Moacir, que fez a parte de matemática, depois mestrado na parte de armazenamento, aqui na Universidade Federal. Minha irmã Antonieta, essa que está em São Paulo, se submetendo a um tratamento, fez uma cirurgia bem radical agora recentemente. E eu sou mais novo, né? Minha irmã essa é médica, que está em São Paulo, embora mora em Porto Velho. E eu fiz agronomia na Universidade Federal da Paraíba, no Centro de Ciências Agrárias em Areia. Então, assim, inclusive, o sistema de semi-internato, isso também, já com 16 anos eu estava na universidade. Olha, assim, eu acho que
graças a Deus, eu acho que todas essas dificuldades aprenderam a amadurecer mais cedo, a ter responsabilidade e a consciência da necessidade de vencer na vida. Bom, mas me fala uma coisa, na infância ali em Galanto, nos campos, até mesmo na universidade, lá em Areia, com 16, 17 anos, já se pensava em política, já gostava de política, algo do tipo? Rapaz, a minha infância, Galante, era com os amigos no final de tarde jogando, porque nem pavimentação tinha, era na beira da linha ali. Todo final de tarde se juntavam os amigos, a gente brincava, foi muito divertido. Muitas unhas, nós perdemos ali as unhas jogando bola, né, porque também não tinha calçado. Depois de muito tempo foi que inventaram o quichute, não sei se você lembra desse tipo desse calçado. Uhum. Que parecia uma chuteirazinha, era de borracha, mas isso já era grande, já era no chão mesmo, descalço, jogando. Muito legal, muito divertido. Eu soltava pipa, andava de cavalo. Inclusive, eu tenho uma cicatriz de uma queda de cavalo que eu tive que fazer uma cirurgia. Passei um montão de tempo com o braço engessado, depois tive que fazer cirurgia mesmo. E foi uma fratura exposta, né, por conta de queda de cavalo. Então, minha infância foi isso mesmo. Era aproveitando assim, o que a natureza oferece a gente, com os irmãos, com os amigos. Distrito a gente fica muito à vontade, sabe, Tovar? Porque de toda forma lá todo mundo se conhece, não tinha violência, é assim, muito legal. E aí a gente foi vencendo essas etapas. Futebol era a grande paixão, que eu ainda hoje gosto de jogar futebol. Tanto que o sonho de criança e também sempre aquela vontade de ter, quando o prefeito foi, construímos lá o campo de futebol Gramado, né, que é para poder exatamente acalentar esse sonho da infância toda e dos próprios amigos que pediam muito e Deixa eu fazer um parênteses. Conseguiu realizar. Esse campo que o Romero inaugurou lá em Galante, eu tive a oportunidade de jogar, um campo gramado, belíssimo, espetacular. Tive a oportunidade de jogar na inauguração e outras vezes, em algumas brincadeiras lá. Mas o primeiro gol do campo, do jogo, aliás, na inauguração, estávamos jogando no mesmo time e uma turma lá em Galante. Foi uma brincadeira ótima, o estádio lotado, as pessoas assistindo, brincando, mas quem fez o gol fui eu. E um gol verdadeiro, né? Não foi uma coisa combinada. Romero é ligeirinho, joga bem, cruzou, eu só fiz, na verdade, botar a bola para dentro. Você fez meio gol. Foi. Mas a verdade. Eu até digo aí que eu botava a placa meio gol, é sacanagem. Porque, na verdade, eu fiz um lance dificílimo. Você se lembra, eu corri na ponta esquerda, cruzei e deixei a bola na cara do gol para Tovar. E é meio gol dele, porque tem também, não é possível que não seja atribuído a mim nem, né, um pedacinho dessa alegria. Em Areia, Tovar, era Areia. Eu fui concentrado muito em estudo, nunca fiz nenhuma final, passei por média, tenho um trabalho publicado. Tudo levava a crer que eu ia seguir a carreira, na realidade, educacional, por conta exatamente disso. Fiz trabalho de tese, fiz mini tese. Então, média, passei por média em todas as disciplinas. Era muito focado, ficava final de semana para estudar. Depois, a vida, o destino, me encaminhou para a política, mas não era isso, talvez, o projeto, porque, pelo que eu me dediquei na questão da escola lá, era possível que fosse seguir a carreira aí da docência. Até porque você, com mestrado e tudo, desculpa, você atuaria, né, na área, e atuou, inclusive, que você trabalhou na Secretaria de Agricultura do município, ainda na área, antes de ser político, de criar essa história lá em 92. Político, a gente produziu, cheguei a plantar alho, tomate, fruticultura, perímetro irrigado de São Gonçalo, onde eu fiz meu trabalho de tese, a gente tinha uma área lá irrigada, estava fruticultura, como também arroz. Então, eu também segui esse caminho e o destino, na realidade, por conta de uma amizade com o Duda, filho de Crisóstomo Lucena, que era um dos donos do Espásio, eu contribuía a pedido dele a gente, na gestão da questão da realização das festas, e eu conseguia botar muita gente de Galante, de Campina, muita gente, e terminou que essa onda me impulsionou para a política. Disputei um mandato de vereador, ganhei, e daí segui a carreira política, porque quando você não consegue se vir a política e se vir também em uma outra carreira, porque de toda forma tem que ser com dedicação exclusiva, né, concentração total, foco na questão de oferecer resultado à população. Aí segui a carreira política e estou fora agora, né, por ausência de mandato, mas já com gostinho de
ter a oportunidade de fazer muito mais e seguir em frente. Isso. Eu por exemplo, antes da política, né, quando eu era criança e adolescente, eu não pensava também não. Eu fazia outras coisas, eu estudei, né, me formei em 2 cursos e tal. Se você me perguntasse quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu talvez não diria nunca que ia ser político, eu diria outra coisa. Já na faculdade, no meu primeiro curso, eu já falava isso. Um dia eu vou ser prefeito de Campina, aí fazia uns discursos lá brincando, né, chegava na faculdade, fazia uns discursos, mas já brincadeira. Depois terminei entrando, e aí foi como você, entrei a primeira disputa minha como vereador, e aí a gente progrediu na política. Estou falando aqui, pessoal, um pouco com o Romero digamos, da intimidade ou da infância, de uma parte que muita gente não conhece. O Romero lá de Galante, e depois a gente vai voltar para Galante, porque o Romero saiu de Galante ainda criança, né, com 16 anos de idade, foi morar em Areia. Fui morar em Areia. O cara, você já não tinha mais pai, né, os outros 3 irmãos em casa, ou seja, estudando, né, os irmãos, e o Romero, com 16 anos, vai morar fora de Campina, fora de Galante, ali em Areia, para estudar, ainda é muito novo, né? E teve que ter a independência, seguro o batente aí, resolve tua vida. 16 anos, na verdade, é uma criança, né? Não amadureceu ainda. O que ajudou também, né? Porque fui morar com 3 pessoas que eu não conhecia. Duda, na época, não, o seu amigo, você eu conheci falou... Duda lá. Tinha Marcelo, filho do seu Wilson Rodrigues, Marcelo Rodrigues. Moravam juntos? Que era primo meu, mas assim, aí Marcelo, por conta de já conhecer Duda, estudava com Duda, ficou no mesmo alojamento, aí só um primo meu passou, que era eu, aí vou chamar ele para ficar com a gente. E Josenilson, que eu também nem conhecia, era da região inclusive de Araruna, nem conhecia, tal, primo de toda Paraíba lá. E aí nos encontramos lá, depois um período também, quem ficou um período com a gente foi Evandro Medeiros, que é daqui de Campina, filho do seu Pedrinho. Ah, Evandro, tá, não sabia. Ele morou um período conosco lá também, conosco lá em Areia, porque é um alojamento, né? Naquela parte bem em frente ao restaurante universitário. E é uma vida bem diferente, porque você passa a conviver com um outro ciclo de pessoas que pensam diferente, pessoas mais antigas, uma turma mais jovem, que chega à universidade. E foi um outro aprendizado, né? Mas por conta dessa responsabilidade de ter perdido o pai também, eu sempre sabia que eu tinha que corresponder. Era você e você. Bastante, porque eu vi o sacrifício que minha mãe fazia por ser viúva, criar 4 filhos, ter que, mesmo se alimentando em restaurante universitário, que é um custo barato, alojamento você não paga, mas tem um deslocamento e tem que ter, de toda forma, às vezes, um dinheiro para uma necessidade de um remédio, um lanche, alguma coisa nesse sentido. E era um sacrifício mesmo muito grande, porque ela tem que tirar da feira dos meus irmãos e dela para poder também me dar manutenção fora de casa, né? E isso me impunha uma responsabilidade muito grande. Mas é isso, acho que foi bom sobre todos os aspectos, porque também para você ter esse nível de compreensão, de responsabilidade que você tinha que corresponder a tudo isso. Você volta para Campina depois de formado, né, e entra na Secretaria de Agricultura, disputa em 92 o mandato de vereador, se elege, e daí então o vereador foi presidente da Câmara, depois a gente vai chegar nesses mandatos estadual, federal. Eu tive a oportunidade de estar com você no seu mandato estadual, de federal, tive com você em Brasília, me hospedei num apartamento que você se hospedava lá em Brasília, num apartamento funcional, enfim, trabalhei com você como prefeito e por aí vai. Mas eu te pergunto, em algum momento, eu sei que em vários momentos eu sou político e a gente se arrepende, para que danado eu estou nessa vida, mas em algum momento, durante essa vida toda, você se arrependeu, poxa, eu deveria talvez ter traçado a vida lá de engenheiro agrônomo, como professor talvez, não sei qual era o ramo que você iria trilhar, mas por algum momento se arrependeu de ter entrado na política, ter seguido essa carreira? Olha, eu não me arrependo porque eu acho que a boa política, é a arte de transformar para melhor a vida das pessoas. Ao final, ou numa jornada aí de quase 30 anos de vida pública, sem nenhuma presunção, na realidade eu acho que, modéstia à parte, eu ajudei a melhorar a vida de muita gente. Principalmente na cidade, que é a cidade-mãe, Campina Grande, onde, principalmente na condição de prefeito, eu tive condição de mudar, modéstia à parte, a
as condições e a infraestrutura dessa cidade para melhor. Quando a gente fala no Alins Campos, que é uma cidade, inclusive passei por lá essa semana, quando estava indo a Boqueirão, você vê quantas pessoas assim, hoje não têm uma condição digna de moradia, de vida, por conta de uma ação que nós fizemos. Quando eu passei no polo, na BR Polo Shop, que era o polo de moda denominado por mim, quando foi na origem da concepção do projeto, a gente vê que no futuro, que se avizinha, vai ter lá 3.500 empregos diretos, 10.500 empregos diretos e indiretos. Quando a gente passa na Alça Leste, vê quantas edificações novas estão sendo já implantadas em função de uma ação estratégica que eu fiz, inclusive num projeto, antes mesmo de assumir a prefeitura, fiz pelo Google, pelo computador. Deixa eu te e dizer deu certo. Uma coisa que talvez tu não lembre. Você recebeu um prêmio no final do ano de 2012, quando se elegeu. A gente foi para João Pessoa, estava dentro do carro com você, acho que em dezembro de 2012. Já era eleito prefeito, mas era deputado federal, estava no mandato. Eu, você e mais 2 pessoas que eu não me lembro quem, a gente estava no carro indo para João Pessoa, o jornalista Abelardo Jurema estava entregando um prêmio. Eu lembro dos detalhes, mas lembro disso. Isso. Na descida, você passando ali, você me disse, Tovar, eu vou fazer uma Alça Leste aqui. Estava antes de você ser prefeito. Eu não tinha nem assumido ainda. Né? Não. Você vê, né? Vai ser uma obra cara, mas eu vou conseguir o recurso. Vou conseguir, vou fazer, vai sair até. Aí você projetou assim na cabeça como iria fazer a obra. E claro, a gente estava iniciando a gestão, eu iria ser secretário seu, você já tinha anunciado, mas, poxa, é uma coisa... O Romero está sonhando bem alto. Esse sonho alto, eu me lembro que eu estava dentro do carro e você realizou, tá lá, eu já fiz corrida, já andei de bicicleta lá, já passei com meus filhos, minha mulher, na Alça Leste, eu uso. Da mesma forma, foi quando você chegou outra vez num pedaço de terra, numa fazenda, e só, vou comprar esse negócio aqui, desapropriar, vou construir aqui casas populares. Hoje é o Aloysio Campos, a gente vai falar um pouco lá na frente. Mas isso esse seu jeito visionário, eu vi antes de você ser prefeito. Era dezembro. Se você for puxar a data, você vai ver lá que era dia 12, 15 de dezembro de 2012. Eu estava dentro do carro com você quando a gente desce a BR e você anuncia que está pronto lá a Alça Leste. Assim, tem coisa que você tem que ter essa visão de futuro. Eu sempre aconselho alguém que assume um cargo de executivo a pensar além da imaginação, tentar fazer o impossível. O normal, o trivial, todo mundo já faz. Fazer o impossível. Isso. Eu lembro que tinha sonhos de Campinas, quando eu falei no BR Polo Shopping, que é um modelo harmônico, competitivo, que vai talvez competir ali com Santa Cruz, com Toritama, com o próprio Caruaru, porque era uma ideia que todo mundo falava já há muito tempo, há 50 anos nessa cidade, que a gente conseguiu realizar. A casa própria é um sonho de muita gente, né? Só que não adianta fazer casa com infraestrutura, com casa, moradia com dignidade. Quando a gente fez a casa, creche, escola, unidade de saúde, praça com academia, CRAS, 100% de esgotamento sanitário, saneamento integral, LED, asfalto, é algo diferente. Isso, é algo diferente. Emprego na porta, pô, é sonho do consumo, né? Uhum. Você ter sonho de consumo. E tem coisa que é o destino da gestão. Talvez a boa intenção. É algo que passa na frente, você não pode deixar de perder a oportunidade. Eu cito como o caso do Pedro I, que já em agosto do ano de 2013, quando assumi, um ano absolutamente cheio de desafios, você estava conosco, a maior crise econômica do Brasil e do mundo, né? E todo mundo sabe da crise que pairou sobre o mundo naquele período. A gente ter, talvez, a ousadia de tomar decisões que foram extremamente importantes. Porque quando a gente falou no Aloysio Campos, eu tive que comprar a área, não existia, é fazenda ligeiro. Isso. Transformei numa cidade. De fato, uma cidade, efetivamente. Então, comprei, prepara projeto, tenta contratar, contrata projeto, implanta a obra e entrega uma obra. Uma obra, uma mega obra que, na minha modesta opinião, acho que é a maior obra dessa cidade. Por muito tempo, inclusive, foi a maior obra do estado da Paraíba. Isso não tem outra, inclusive hoje, né? Entregue. Não tem outra. Eu desconheço outra naquele nível. Então, Pedro I, a dificuldade do hospital, o pessoal me procurou da maçonaria. Rapaz, o hospital não tem condições, por isso, demandas na Justiça do Trabalho, uma série de problemas. A gente tentou ajudar locando inicialmente, e depois a coisa agravou-se de tal forma que só tinha um caminho que seria comprar. Nós compramos, e foi um hospital que serviu no período da microcefalia, serviu para realizar cirurgias eletivas,
espaço para a questão da geriatria, onde tinha lá exames de imagens que foram realizados, e muitos naquele hospital, inclusive um tomógrafo, foram 2 tomógrafos novos que nós compramos. Esse, por sinal, chegou em janeiro de 2020, por coincidência, mesmo um pouco antes do início da pandemia chegar aqui na nossa cidade, e se viu o pessoal da microcefalia, até porque foi o primeiro ambulatório do Brasil, e depois na questão do Covid, né, 19, um trabalho que todos nós, juntos, unidos, conseguimos realizar. E quando eu digo que o destino também, às vezes, coloca coisa diante da sua frente, eu falo no Pedro I, mas não esqueço também o João Ribeiro. Isso, João Ribeiro, eu fiz uma reunião lá no Ministério Público do Estado, doutor Eulâmpio, coordenador da Curadoria do Meio Ambiente, fazendo um apelo para a gente ver se a gente comprava a questão do louzeiro, porque está na lei orgânica do município, você foi vereador e sabe que é área de preservação permanente. Então foi até a professora Marlene, marcou com o doutor João, eu fui com o Maris lá, inclusive, para conversar um pouquinho sobre a questão do louzeiro. E, embora a reunião, Geraldo Nobre participou lá no Ministério Público, Marlene quem articulou e marcou com ele, nós vamos lá ao Hospital Dr. João Ribeiro, ele tinha um consultório de lado do hospital, embora o hospital já estava fechado há algum tempo, um pouco semi-abandonado uma parte do hospital. Quando eu chego lá, ele estava atônito, e eu digo, rapaz, o que é que o Dr. João tem? Aí ele nos contou que tinha recebido uma notificação da Justiça do Trabalho, junto com a própria Justiça Federal, e o hospital estava indo a leilão a cerca assim, dos próximos 10 dias. Por 7 milhões e alguma coisa e tal, e aquilo fiquei na minha cabeça. Aí eu fui tratar o louzeiro, né? Que depois terminou a gente adquirindo o louzeiro, e depois terminou desfazendo o decreto por conta da interpretação equivocada de alguém que entrou na justiça, não sei por qual razão, questionando a desapropriação, quando ninguém queria comprar o louzeiro, porque não tinha, eu diria, finalidade comercial, porque ninguém pode fazer nada no louzeiro a não ser área de preservação permanente. Aí eu perguntei, doutor João, me diga uma coisa, se eu pagar X pelo Parque da Liberdade, o senhor recebe alguma coisa? Não. Parque da Liberdade não, pelo João Ribeiro, que foi transformado em Parque da Liberdade, não. Porque, na realidade, a gente tinha que desapropriar, se fosse o caso, eu ia fazer essa tentativa, consultei Maris, porque os recursos seriam para a Justiça do Trabalho, que tem preferência por questão de alimentos. Aí a gente comprou lá, parcelamos, a Justiça do Trabalho se habilitou no recurso e ficou recebendo por mês as parcelas que a gente pagou da compra do antigo Hospital Pedro I, e fizemos aquele processo de demolição e transformação em parque. Então, é coisa do destino da vida, do acompanhamento, do dia a dia, da rotina. Eu, por coincidência, estava conversando com um amigo nosso lá próximo do distrito, na Almirante Barroso ali, na verdade, fui numa casa comercial, fui resolver coisa da atividade administrativa, ele foi me pedir para ver se eu conseguia resolver um problema, e eu fui lá bater papo, eu estava dizendo, e coisas assim que eu fiz não sei se você lembra, na rua São Pedro, Santa Rosa, que tinha uma casa no meio da rua. Me lembro demais. Eu fui lá, bati na porta. O pessoal, rapaz, ninguém resolve isso aqui não, porque veio só um bequinho assim, veio Ronaldo, veio Cássio, veio Veneziano, todo mundo prometeu. Isso. Eu chamei Geraldo, eu tirei uma foto, bati lá, era alugado a casa, e com 20 dias eu estava com a casa demolida, paguei a casa e retiramos e abrimos a rua São Pedro, no bairro de Santa Rosa. Como também uma barraquinha que tinha ali ao lado do Hospital Pedro I. Depois eu dei uma cortada no muro também, para poder facilitar na mobilidade. Uma barraquinha que era uma borracharia aqui por trás do Posto Santa Ana, aqui na Avenida Brasília. Perto do shopping, me lembro que também. Não tinha acesso, onde tinha uns prédios ali também. Eu fui sozinho dirigindo um carro de noite, num sábado, buzinei lá, o senhor saiu tonto assim. Teve até um susto, né? Isso, gente, é meio um assalto. Aí eu fui começar, olha, eu queria comprar essa sua barraca. Não, meu filho, aqui não vendo não, que é meu ganha-pão, não sei o quê, e é meu filho que resolve. Disse, quem é seu filho? Isso é da Vila Cabal de Santa Terezinha. Disse, me deu o telefone dele. Eu vou lá, resolve. Aí falei com o filho, perguntei quanto ele vendia, ele disse, tá comprada. Comprei e pavimentei. Eu lembro que o pessoal ficava me passando foto de cima dos prédios. Era isso. A gente quando estava tirando lá e tal. Então assim, Tovar, é isso. Eu acho que você viver a cidade, né? Você ser acessível, você compartilhar da rotina do dia a dia, eu acho que você não tem como errar. E assim foi, você estava comigo no gabinete, depois você foi candidato a estadual, graças a Deus, obteve êxito.
eu administrei dessa forma. Eu acho que tem coisa que você pensa em fazer e às vezes é a necessidade que lhe impõe, é a rotina do dia a dia, é você chegar junto como a gente chegou no dia que estourou e terminou tendo um incêndio na UTI do Pedro I por conta de um respirador. É você chegar num domingo, como eu cheguei lá no shopping Edson Diniz ali, com um incêndio que foi provocado uma parte elétrica uma lá. parte elétrica lá Isso. E criou um grande problema. Vários lojistas perderam tudo, chegar na hora. É chegar como eu fui ao Parque do Povo, quando eu estava indo para um casamento de um amigo nosso, Daniel Galdini, João Pessoa. Estávamos indo juntos. Estava de terno, sem motorista inclusive, porque eu ia de carona, como você bem sabe. A gente ia junto. Eu recuei, deixei de ir, avisei a Michelin que não poderia ir por conta do problema no Parque do Povo, tirei o terno, peguei o carro, fui dirigindo para o Parque do Povo para ser solidário àquelas pessoas, estender as mãos, passar a noite naquele desafio e a gente já recompor tudo para o dia seguinte. Esse é o Romero que todo mundo conhece, é aquele Romero que estava com você, com outros vários auxiliares que a gente agradece na pandemia, no meio das ruas, entregando máscara em fila de Caixa Econômica Federal, de lotérica, em terminal de integração, em mercado central, em mercados públicos, acompanhando o processo de higienização das ruas. Eu estava dizendo a Félix Neto, como eu marquei, é uma lembrança marcante, quando a gente saiu na Campos Sales com atomizador, com pulverizador, a gente passando o pessoal batendo palma. Né? A gente fez até um videozinho ao vivo, foi muito legal. Então, esse é um Romero que todo mundo conhece. Eu acho que, de certa forma, assim, eu agradeço muito a Deus por ter contribuído, sabe, no mandato que passei como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, e de fazer essas transformações que a cidade precisava e merecia. Com meus erros também, que eu sou ser humano, eu sou falho, quem nunca errou? Às vezes você quer fazer alguma coisa, está bem intencionado, você pode errar também. Pode acontecer um problema, não sei aquilo que a população quer, mas sempre com muita vontade de fazer bonito, bem feito, de acertar, de fazer de forma decente e de, enfim, deixar talvez o meu nome escrito na história da cidade como alguém que administrou de forma bem intencionada Campina e que, modéstia à parte, conseguiu fazer algumas transformações que a cidade precisava, desejava e merecia. Diante de todas essas ações que você falou sobre Campina, eu te pergunto uma grande alegria que a política te deu e uma grande tristeza, uma frustração talvez, durante a vida toda. Por exemplo, você pode dizer, olha, uma grande alegria que eu tive, talvez a maior, foi quando eu me elegi a primeira vez. Pode ter sido. Ou pode ter sido uma grande obra dessa. Eu imagino que está marcado, está tatuado aí na sua mente, no seu coração, as obras que você tanto falou, e tem outras tantas. O Parque Dinamérica, por exemplo, é uma obra muito legal. Né? O Parque Dinamérica é outra coisa que eu sonhei muito tempo. Eu idealizei. Foi um projeto ousado. Isso. Inclusive, Gustavo, que infelizmente Deus levou, Gustavo Gurjão, junto com Murilo Cabral, a gente passou muito tempo discutindo aquele coisa. Você até acompanhou um pouco aí na Secretaria de Planejamento. Foi um projeto que demorou porque realmente ele tem uma grandeza bem significativa. E o Geraldo Nobre ajudou também, a Secretaria de Serviços Urbanos, porque terminou sendo gestado pela Secretaria de Serviços Urbanos, inclusive licitado por lá. Por lá não, porque é a administração, mas a gestão de tudo isso, de projeto, de questão orçamentária foi por lá. Mas uma obra também que tem uma visão muito legal, dentre tantas outras que essa você ajudou a lembrar, que a gente ousou em fazer na cidade. E você teve, por exemplo, os asfaltamentos em Campina nas interligações. Vou dar um exemplo aqui, mas foram vários, mas a interligação ali da Palmeira, Monte Santo, com Conceição e Alto Branco, que foi tudo através de asfalto, Rosa Mística. Foi uma coisa que você fez. Tanta coisa, né? Isso. A Zona Leste aqui. A Zona Leste asfaltou. Hoje, inclusive, quando eu fui, coincidentemente, eu fui com um vereador, me pediu para eu acompanhá-lo numa solicitação, que queria conversar comigo, um menino da empresa lá. Coisa simples também, que foi o vereador Saulo Germano. Aí eu fui na verdade, a Consul já em Rabi, que é o Canal do Prado. Depois a gente pega Gasparim Barreto e Pedro Otávio de Farias, que nem tinha acesso à rua, a partir da Assis Chateaubriand, que eu fiz um binário, um Apris Nepomuceno, depois a doutor Celso Cunha, doutor Otávio Amorim, que é aquela lá da IC. Você já está sabendo aí o nosso percurso, passei até o Almirante Barroso. Então, assim, a cidade está na minha cabeça, entendeu? Tá na minha cabeça. É interessante como... Eu conheço a cidade, eu conheço rua, eu estou citando o nome de rua aqui, não está nenhuma anotação aqui, vocês estão vendo, não tem nenhuma anotação de minha parte. Então, assim,
Porque eu vivi realmente essa cidade, vivi intensamente e quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu já sabia. Quando você disse que eu ia num terreno para falar em relação a uma praça, eu já estava com aquilo ali tudo pesado e medido. Você lembra que eu sentei com você, com o próprio Bruno, quando a gente estava projetando a pavimentação de inúmeras ruas de asfalto, agora já nesse período recente, num volume aí de aproximadamente 30 milhões de reais. 19, 20. Acho que em torno de 30 milhões de reais. Me lembro. De um recurso que eu consegui, um foi de 80 e poucos milhões, outro mais de 30 e poucos milhões de reais. A gente estava falando em algumas ruas, inclusive são 32 ruas, que é aquela parte de urbanização do centro da cidade. Sei disso. Não é que a gente iniciou a Vila Nova da Rainha, por um montão de ruas. A requalificação das calçadas. A Feira Central, Manuel Pereira de Araújo, Capitão João de Sá, e outras tantas ali na parte da Feira Central, e também, naturalmente, João Tavares, deputado João Tavares. No centro da cidade, a Álvaro Galdês, que parecia, a gente estava andando numa escada que é a Rua das Castanholas. Foram 32 ruas ali, Vigorino Vanderlei, Epitácio Pessoa e tantas outras no centro da cidade. E também se estendendo na parte dos bairros de Campina Grande, alguns inclusive distritos que também foram contemplados, e ainda locais mais distantes, a exemplo do próprio bairro dos Cuitéis. Então isso eu convidei vocês dois para compartilhar quando a gente estava nessa questão de definição, de organização de prioridade, porque também tem demandas demais, não dá para você resolver todas, mas você priorizar por grau de mobilidade urbana. Mas assim, essas coisas estavam muito na minha cabeça, né? Quando você falou na Rosa Mística, mas quando a gente falou Vigorino Vanderlei, Mauro Luna, que é aquela que fica por trás do supermercado Ideal, onde eu comprei o local para implantar o centro administrativo da prefeitura, que foi aquele espaço que eu comprei, a Diocese de Campina Grande, com previsão de pavimentação da Vigorino Vanderlei, que já estava nesse contrato. Mauro Luna, que é a de trás. Severino Verônica, que é a do canal. Estava tudo já programado, não foi nada do aleatório. Então, tudo de caso pensado para exatamente você oferecer um acesso mais rápido, mais cômodo, mais confortável à população. E foram mais de 1.200 ruas. Então, digamos que... No período de 8 anos, mais de 1.200 ruas foram pavimentadas em paralelo ou em asfalto. Digamos que muita coisa, né? Essas obras todas que você fez foi a grande ou foram as grandes alegrias de sua vida pública. Né? Agora vamos para o lado frustrante, o lado ruim. Pelo menos um exemplo. Qual foi o lado ruim que a política te deu? Olha, a política, na verdade, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, porque eu não posso dizer que, enfim, porque foi uma coisa que eu busquei. Claro. Né? Eu batalhei, eu ralei. Uma situação que me deixou triste. Foi difícil, mas, enfim. Mas tem coisa que, na realidade, na política, eu lembro que eu fui se você pegar uma fotografia, lá na minha posse, eu estava com os meninos praticamente quase de colo, né? Eu me lembro disso. Então, assim, quando eu saio da prefeitura, os meninos tão grandes aí. Vitória está já completando o 2º ano de medicina e Vitor passou para medicina. Eu pensava que você ia incentivá-los para ser político. Então tá aí, ó. Então é isso. Você, às vezes, Micheline, às vezes, poder ter um convívio mais intenso. Agora mesmo eu vou ter um negócio vai ser bem sofrido, né? Porque a gente passa um ano praticamente num convívio bem maior com a família. Minha mãe está, inclusive, conosco em casa e a gente está sempre junto, conversando. Micheline, quando ela sai do consultório, a gente pode estar vivendo um pouco mais, assim, a vida junto com a família e, naturalmente, a política também, até por uma necessidade, você não vai fazer de brincadeira. Isso, claro. Da responsabilidade é uma coisa séria, lhe tira muito desse convívio, né? E isso a gente sente profundamente, porque aí termina os meninos já grandes, você perdeu uma fase que poderia estar... Você vive isso também, de toda forma, um mandato de deputado ou a sua presença na secretaria lhe impõe responsabilidades também, que você tem, naturalmente, que se ausentar, você tem que ir a alguma cidade, porque a gente sabe como é que funciona a questão do mandato de deputado estadual ou mesmo de deputado federal. As pessoas querem a presença, as pessoas acham que isso é importante, inclusive, faz parte do contexto, e isso, naturalmente, lhe impõe a necessidade de você, às vezes, estar fora. Então, o convívio familiar é algo que você, infelizmente, por conta disso, perde, mas é superado e compensado também pelas respostas que você pode dar à cidade de forma positiva, transformando a vida de pessoas que, principalmente, mais precisam. Não há arrependimento de nada na política? Não me arrependo, não, de forma nenhuma.
se fosse fazer, eu faria de novo. Embora a gente tenha que fazer, na realidade, esses registros que são fundamentais, até em respeito ao que a família também se doa em relação à sua própria ação na condição de gestor, seja de um mandato de deputado estadual, federal ou mesmo de prefeito. Foi o que eu fiz o ano passado. Teve gente que ficou sem entender, eu não sei por qual razão, ou achando que era uma pegadinha, quando eu disse que estava saindo de Campina Grande e ia estar junto de uma pessoa da família que estava precisando, que era minha irmã. Isso. Que enfrentou uma cirurgia bem complexa. Ainda está passando por que está fazendo um processo de tratamento, um tratamento bem intenso em São Paulo. Eu estava chegando num casamento do filho de um amigo nosso, Saulo Freire. Meu cunhado me disse, quando eu estava entrando na igreja, da igreja mesmo, eu comprei a passagem e viajei no dia seguinte, não me arrependo de forma nenhuma. E por não estar no exercício de nenhum mandato, eu pude fazer aquilo. Passei mais de 30 dias fora. Tem gente que disse, eu acho que o Romero está saindo para fugir desse debate da política de candidato a governador, a deputado, tá com A, tá com B, tá com C, nada disso. Eu fiz o que o meu coração mandou, minha mente, principalmente meu coração, que foi retribuir todo o carinho que essa minha irmã sempre teve comigo, o amor de família. Então eu faria. Nos eu não me arrependo disso, muito sabe? sobre isso. Mas assim, às vezes muita gente talvez, claro, maldosamente, talvez ficou questionando algum tipo. E a conduta minha foi essa. E se fosse, eu queria que nunca mais acontecesse isso, mas em uma necessidade eu faria novamente. Então esse período também sem mandato, depois de quase 30 anos, serve também para você ver, acompanhar as coisas boas da vida, poder estar junto da família, poder ter convívio familiar, poder compartilhar um pouquinho também dessa convivência que assim é fantástica. Eu tenho um exemplo para te dar disso, bem, eu acho que eu nunca te falei. Eu era secretário de Romero, uma pilha para trabalhar, né? Eu, secretário dele, a gente trabalhava de domingo a domingo, eu estava sempre a posto. Eu me lembro que no mês de janeiro de 2013, eu era seu secretário e eu estava a serviço da prefeitura. Era o início, lembra a cidade toda acabada, a gente fez um mutirão de limpeza, você coordenou tudo isso. E a minha família querendo férias e etc, eu dizia, eu não tenho férias porque eu estou na prefeitura. Depois que a coisa estabilizou, lá para o mês de julho, agosto, não sei, eu tinha programado um domingo, ia almoçar com minha esposa, eu só tinha uma filha mais velha, a gente ia almoçar numa granja dessa, lá no Engenho. Eu gosto disso, meu pai, minha mãe e tal. No sábado de noite, tudo programado, tudo combinado, a gente trabalhou no sábado de noite, 7 horas da noite, o Romero me mandou uma mensagem. O Romero era meu chefe, era o prefeito, meu chefe, me mandou uma mensagem, então vai tudo em ordem, tudo bom. Tu vai fazer o que amanhã? Eu respondi, eu ainda me lembro disso, respondi, tô às suas ordens. Rapaz, vamos para o café da manhã, amanhã tinha um jornalista aqui que fazia um café da manhã no domingo, Juarez Amaral. Não sei se você lembra disso, lá no Bananal a gente foi, e eu cheguei para minha filha de noite ainda, filha, a gente não vai poder ir amanhã, porque eu me lembro que o Romero cumpriu a agenda de manhã e eu ainda consegui chegar um pouquinho tarde no almoço, a família foi, eu cheguei tarde. É mais ou menos esse exemplo que o Romero está passando de outros tantos exemplos que acontecem na família, né? Ô Romero, antes de te perguntar mais um pouco de política, você torce pelo time da cidade, vai a campo, já fui a campo com você, já vi você com o Vitor, né, seu filho homem, assistindo o jogo, vendo o Campinense ganhar, perder, ser campeão, coisas do tipo, lá na arquibancada, torcendo, brincando com todo mundo. E aqui em Campina tem aqui é bacana isso, né? Eu, por exemplo, torço pro 13, você torce pro Campinense, e é bacana essa brincadeira. Meu time vai ganhar e tal, uma piada que se solta no outro dia no WhatsApp, e é uma coisa bem de Campina, né? Assim, Campina vive muito isso. E você tem uma identidade tão grande com a cidade que naturalmente também vive isso, né? Essa coisa de não só de ir à feira, de aos domingos estar lá no calçadão e tomar um café, as coisas que Campina faz, de viver a cidade como você teve a oportunidade de evoluir com a cidade, mas também de curtir o futebol, de assistir lá, de torcer, de vibrar. É uma coisa bacana que eu acho interessante em você. Rapaz, eu sou apaixonado por futebol, né? Eu gosto de vibrar mesmo, uma coisa de alegria e de tristeza, de sair chorando já de jogo, né? De sair... Já passei por tudo em futebol, e a paixão era... inclusive antes era maior do que hoje, por incrível que pareça, né? Não sei se esse processo de universalização da transmissão de jogos, você às vezes fica em casa por questão de comodidade, mas antes era campo, né? Tinha esse negócio de assistir. Então, meu amigo, era um furacão mesmo. Eu vibro, eu grito, eu reclamo e assim vai. Jogando e assistindo.
Eu lembro que os jogos do Campinense eu era hiper apaixonado. Quando chegou numa final lá, que o Campinense ia ascender lá para na Série B, tinha aquela ascensão que perdeu, foi uma frustração muito grande. Eu passei um dia sem ir para o campo, então frustrado que eu fiquei. Mas eu lembro que um dia o 13 estava jogando e também o 13 estava bem nesse período. Aí teve um amigo meu, acho que foi não sei se foi André Toledo. Até essa semana, por coincidência, ele mandou uma foto minha com a camisa do 13 junto com ele assistindo o jogo. Alguém publicou essa então foto. Deve ter sido ele, André Toledo. Eu vi, com a camisa do 13. Foi, aí me mandou até essa foto essa semana. Eu estava assistindo o jogo lá do 13, aí fui pro Presidente Vargas, né? Aí danado que o outro time fez um gol, meu amigo. E eu na torcida do 13 com a camisa do 13. Esse cara é muito pré-frio, era para ter vindo. Rapaz, será possível que eu vou vir para e o 13 jogo do 13? E esse danado vai perder esse jogo, os caras vão botar a culpa em mim, que eu sou pré-frio, que vim aqui para como é que chama? Tem um nomezinho, né? Veio para secar. Eu tinha ido para secar o 13. Não tinha ido para secar, eu fui para torcer mesmo pelo 13, o 13 estava bem. E era um jogo com um time de fora, inclusive. Mas o danado é que levou um gol. Meu amigo, eu nunca torci tanto pelo 13, eu não faço um gol. Graças a Deus, perto do final do jogo, o 13 empatou. Digo, já vou sair daqui hoje mais tranquilo. Mas assim, futebol e a cidade, quando não é campinense, eu sou realmente muito torcedor, fanático mesmo pelo Campinense. Mas assim, eu também tenho a consciência de sempre que o 13 estava bem, que tinha um campeonato que não estava naturalmente, é verdade, disputando com o Campinense, eu consegui torcer pelo 13, como inclusive fui assistir jogo fora do 13 em São Paulo. Isso, eu faço isso também. E eu estava lá jogando no interior de São Paulo, na cidade, na região metropolitana, eu fui assistir. Então, assim, isso, eu acho que Campina estando bem, a gente fica feliz, porque a cidade, de toda forma, é uma cidade fantástica, né? Quando a gente se orgulha, quando a gente vê Campina no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da SBT, um jornal que tem, de certa forma, uma repercussão a nível nacional no São João, quem não fica orgulhoso que é da terra? Claro. Quando um time está bem, que também divulga positivamente a cidade. Então, é isso. Eu acho que a gente viver essa realidade. Agora, sinceramente, francamente, eu sou muito torcedor do Campinense. Mas, repito, se for 13 que não for com o Campinense, a gente às vezes faz um esforçozinho e consegue aí dar uma torcida. Voltando para a nossa velha e boa política, dessas campanhas que você disputou, de vereador, deputado, prefeito, qual foi a mais difícil? A campanha mais complicada para vencer? A campanha difícil, sinceramente. Eu tive uma de federal que foi horrível, porque eu decidi, faltando 3 meses para as eleições, lá em 2010, mesmo assim, graças a Deus, obtive mais de 95 mil votos, 47.600 em Campinas, foi uma votação bem interessante. Mas a minha primeira de prefeito foi um desafio gigante, né? 2012. Oposição. Fomos para o segundo turno. Pé no chão, muito trabalho, muita luta, muito sacrifício. Foi muito desafiadora, mas as 2 campanhas de prefeito, sinceramente, não existe alegria nem emoção maior do que um dia de eleição após uma vitória para prefeito. Aí você não tem, não existe. Aí é indescritível, é marcante e é coisa que vai ficar no coração para a vida toda. Eu tive a oportunidade... As duas eleições, vou falar só em uma, que foi o desafio maior da primeira. A segunda também. Você, inclusive, estava nas comemorações e tal. Nas duas. Então, assim, não existe. Porque na primeira, eu fui eleito vereador. Na primeira, e foi claro, foi uma eleição de segundo turno. Foi isso. Tivemos 45% no primeiro turno e 59, alguma coisa no segundo turno. Mas quando a gente andava já no segundo turno, a gente via que existia uma energia muito legal. E a segunda eleição, que eu fiquei sempre naquele debate, batendo nas portas e pedindo a confiança das pessoas, mas aquela sensação de já ganhou, e eu dizendo, olha, é a eleição de 2 turnos e tal. Mas assim, a gente via a energia era um sentimento que queria que a gestão continuasse, a gente sentia muito isso, sem querer desmerecer nenhum candidato. Você sabe que eu tratei todo mundo com respeito, a gente fez as coisas de forma bem ponderada. Eu lembro que eu fui entrevistado por vários veículos de comunicação quando eu fui votar lá em Galante, na Escola Estadual Isabel Rodrigues. Quando eu cheguei, de vez em quando eu fico olhando aquele vídeo, ainda fico emocionado, às vezes as lágrimas ainda descendo quando eu vejo lá um videozinho que foi feito, porque terminou que o pessoal da imprensa me acompanhou e a gente fez um videozinho desde a saída minha de casa, fazendo barba e lendo o jornal, que tinha uma pesquisa que saiu no dia anterior, dando uma olhada na pesquisa, indo para Galante, e o pessoal conversando, e quando eu cheguei lá, aquela emoção.
lá na urna, que eu sempre votei a mesma sessão, desde do meu primeiro voto no Distrito de Galante, e fui entrevistado de forma super ponderada, respeitando os adversários, que é meu perfil, um perfil de serenidade, e estava com aquela confiança, né? Mas e o pessoal tudo na porta, a gente com uma votação bem expressiva e só aumentando a votação, e o pessoal querendo que eu desse entrevista antes. Minha gente, me perdoe, mas eu só comemoro quando finalizar. Quando conclui o resultado, e eu me lembro ainda quando eu vi, sempre sintonizava em uma rádio, em uma em outra, e quando chegou lá em 50% mais um, aí o pessoal, Romero Rodrigues Veiga, reeleito prefeito de Campina. Então, assim, não existe emoção, não vou nem falar, senão... Mas a cidade ela é sensacional, e a gente só tem como retribuir carinho à cidade, a gente realizando por ela. E vamos lá, falar um pouco de relação tua antiga aí. Você conhece Ronaldo, Cássio de muito tempo, né? Vocês fizeram política juntos. Como começou isso? Lá em 92, Ronaldo, governador do estado, tinha essa relação já? Não, Ronaldo, assim, são perfis bem diferentes. Ronaldo claro. É um cara bem sentimental, todo mundo sabe disso. E cada um tem a sua personalidade própria. Eu fiz muito mais política com o Cássio, porque até a geração, né? Quando eu fui candidato a vereador no meu primeiro mandato, Cássio era prefeito da cidade. Quando eu me elegi, foi na passagem de Cássio para Félix. Mas eu tinha, assim, boa relação com o Cássio, tinha tido uma passagem na Secretaria de Agricultura, Cássio prefeito, sempre Dona Glória, sempre nesse convívio, o Ronaldo era naturalmente governador, e teve demandas importantes, a exemplo da água de Galante, que eu ainda lembro dessa luta lá, e eu não vou tirar mérito disso só para mim, acho que foi um conjunto de pessoas que trabalharam, o pessoal que tinha já convivência política, eu acho que tem espaço para todo mundo nesse aspecto. Então, eu tive essa convivência com o Ronaldo, uma convivência muito maior com o Cássio, até porque trabalhei, quando ele estava na prefeitura, fui vereador, embora com Félix, pai, e Félix Neto foi um genial colaborador nosso aí na prefeitura. Depois Cássio voltou para a prefeitura, e aí a convivência ainda foi muito maior, porque a gente... Você estava na presidência da Câmara, Eu fui presidente de Câmara. Isso. A gente estava sempre conversando, estava sempre ajudando. Teve projetos importantes. Cássio, quando prefeito, eu lembro que, inclusive, momentos de dificuldades extremas, Cássio estava assim, bem numa tensão muito grande, porque crise econômica muito, muito intensa. E a gente foi muito solidário com ele e correto, era um time mesmo. Um time assim, de pessoas que eram grandes colaboradores da administração dele. Cássio reeleito, e depois eu presidente de Câmara novamente, e Cássio candidato a governador, onde a gente, na medida do possível, pôde ajudar ele. E já na reeleição dele foi quando eu fui candidato a deputado estadual, fui trilhando aí um caminho com serenidade, e um timezinho que se elegeu naquele primeiro mandato de Félix, que Cássio era prefeito, que foi eu, Rômulo Gouveia, deputado Dudu Gério e Fábio Nogueira, que foi também, os três foram vereadores, deputados estaduais. Fábio, Tribunal de Contas, e o Dudu Gério, fruto do suor sagrado também do trabalho dele, conseguiu aí se reeleger para todos esses mandatos. E Rômulo se elegeu federal, foi vice-governador e depois voltou para federal. Então a gente tem um time de muito companheirismo, tanto que o Rômulo foi presidente de Câmara, na sequência foi o Dudu Gério, e depois eu fui presidente da Câmara de Campina. Então foi uma irmandade ali que perdurou até, no caso de Rômulo, infelizmente, depois que Deus o levou, a morte de Rômulo, que deixou aí muita saudade para muita gente, mas assim, sempre compartilhando muito, de forma super intensa, sabe, Tovar, dessas decisões com o próprio Cássio. Olha só para a gente entrar um pouco na política, dar uma pitadazinha na política atual, né? Romero vai disputar, é pré-candidato a deputado federal. Eu queria te perguntar como é que você vê, sobretudo para Campina, né? A gente poderia restringir para Campina por conta do teu período como prefeito em Campina. Foram 8 anos, e 8 anos dependendo de ajuda de todo mundo, do governo federal, do governo estadual, enfim, de todas as pessoas. E como é que você vê o governo João Azevedo? Se você quiser restringir só a Campina... Não, olha, veja bem, eu até falei hoje na rádio uma coisa muito rápida, não estava nem programado.
Eu não vou alimentar em momento nenhum, nem agora, nem até o período das eleições, discurso de ódio, raiva ou rancor contra quem quer que seja. Porque você nunca fez. Não é meu perfil. Né? Eu falo em questão de CNPJ, questões administrativas. Claro. E a gente vê que não sou eu, a cidade naturalmente se ressente. Eu disse isso antes, faz tempo que eu disse isso. Não é ódio, rancor, de uma ação estruturante por parte do governo já de muito tempo. Né? Isso. O próprio governo Ricardo Coutinho, qual a obra estruturante na cidade? Não deixou nada marcante absolutamente. E a gente se ressentia muito de parcerias que poderiam de fato acontecer, até porque se um pode realizar, dois juntos podem fazer muito mais. Então essas dificuldades, eu acho que a cidade ela sente essa falta de uma presença mais marcante por parte do governo do estado já há mais de uma década. E sobre a candidatura de Pedro Cunha Lima, hoje deputado federal, ocupa, digamos, o espaço que um dia já foi seu, digamos assim, né? Porque você já foi deputado federal. Não é dele, não, deixa com o Pedro mesmo. Não, eu digo, mas quando você saiu, Pedro ocupou. Não, veja bem, vamos falar um pouco de Pedro. Pedro é um cara que tem berço, tem caráter, tem uma personalidade boa, uma personalidade própria, é idôneo, está bem intencionado, é preparado, tem tudo para realizar um extraordinário mandato como governador do estado. Num processo natural, necessário, importante, de renovação da política, de alternância de poder. Então, acho que Pedro chega com essa força, chega com essa possibilidade. E por isso que eu volto a dizer, eu não vou fazer campanha contra A, B ou C. Vou fazer campanha a favor de Pedro, porque eu acho que ele reúne todas as condições de fazer um bom mandato. E eu confio e aposto nisso. E há esse espaço e há essa possibilidade. E é meu perfil, é minha forma, é meu formato. Então, eu vou estar junto lá, contribuindo, dando o melhor de mim para permitir que a gente possa levar essa mensagem para a população, com a experiência que Pedro tem, inclusive pelo berço, né, de ser neto do poeta Ronaldo, com a sensibilidade que Ronaldo tinha. Ele acompanhou um pouco, mesmo jovem, da administração de Ronaldo, ele acompanhou já um pouco mais vivido o período administrativo de Cássio, onde Campinas ganhou equipamentos super importantes, a exemplo do Trauma, do Detran, da sede da Cagepa. Empresas que era um grande sonho meu, já que a gente, no Aloysio Campos, viabilizou a possibilidade do projeto habitacional, deixou áreas para implantação da parte comercial e industrial, atrair novas empresas para Campinas, como foi na época de Cássio, a questão da Vale, que era um sonho muito antigo de se renovar e habilitar aquela área para a implantação de novas empresas, a Forfex, a Coteminas, indústrias importantes chegaram na cidade, aliás. A própria Alpargatas, que se fortaleceu com a ação também do governo do estado quando Cássio era governador. O viaduto que deu um olhar de embelezamento de arquitetura para o centro da cidade, como também uma questão vocacionada para a mobilidade urbana. Falei no Trauma porque é uma ação grandiosa do ponto de vista de estratégia de saúde para a nossa macro-região. O gasoduto, que inclusive o coração está inserido exatamente no próprio Aloysio Campos, onde a gente também teve essa visão de desenvolvimento habitacional, comercial e industrial. Ainda teve muita coisa boa, legal, e que a gente contabiliza como questões extremamente importantes, a questão do próprio Garden Hotel, que Cássio viabilizou a conclusão da etapa final que precisava ser concluída para também viabilizar a questão da ocupação e da destinação daquele próprio espaço. O bairro da Glória, que definitivamente resolveu um problema gravíssimo da Cachoeira, porque toda vez que chovia de forma intensa na cidade, a gente já ficava escutando no noticiário as casas que desabavam naquela região de encosta, que era exatamente a região da Cachoeira. O bairro da Glória foi fundamental para isso. Então, eu acho que Pedro vem com esse olhar de fazer esse resgate, né, de demandas importantes e históricas que a cidade se ressente de muito tempo. Para se encaminhar, Romero, já para o final, eu diria que essa sua característica de simplicidade, de humildade, de ter sempre o pé no chão, mesmo quando prefeito premiado, por exemplo, alguns prêmios nacionais você recebeu, prefeito bem avaliado, estava lá com 80%, 90% na cidade quando estava no final da gestão, mas mesmo assim mantendo as raízes. Você deve isso à criação da família, claro, e a Galante, assim, ao jogar futebol descalço, a ter que pegar um ônibus andando 2, 3 quilômetros para ir para a escola.
você atribui a essas dificuldades a sua forma simples e humilde de tudo que você já conquistou na vida, já foi deputado federal e subir numa tribuna, fazer discurso na Câmara Federal, poxa, né, é uma coisa que todo político, talvez não, nem todos os políticos, eu acredito, Paraíba, né? eu acredito que toda a população que pensa em política sonha um dia fazer um discurso ali, seja feito, depois governou a cidade que você nasceu, uma honra muito grande, governou vencendo, por exemplo, uma campanha no primeiro turno, enfim, tudo que foi envolvido na sua vida, que eu acho que você nem sonhava isso, né? Se você perguntasse lá atrás a Romero, com 10 anos, ele não sonhava nunca. Se apostasse, eu ia perder. A chegar onde chegou, mas chegou, o fato é que chegou, e chegou com a sandália da humildade, digamos assim. Olha, Doval, assim, caráter, personalidade, berço e família são fundamentais. Isso é uma coisa que, para mim, é muito marcante. Mas a gente tem que agradecer a Deus que Ele é bom o tempo todo, mesmo diante das dificuldades, e eu acho que ter esse sentimento cristão de se sensibilizar com a dificuldade das pessoas, tentar estender as mãos, tentar ajudar, pedir sabedoria e discernimento a Deus, eu acho que foi o foco principal que nos permitiu acertar. E também, naturalmente, eu compartilho com todo mundo que me ajudou esse tempo todo. Sozinho seria difícil. E eu digo, não apenas quando eu falo de um secretário, falo de uma pessoa mais simples lá, que estava, às vezes, trabalhando na parte de auxiliar numa creche, numa escola, numa unidade de saúde, em um hospital, numa praça pública. Até porque a gente, quando fala em limpeza urbana, é também um outro cartão postal da cidade, as pessoas falam bastante nisso. Então, todas essas pessoas me ajudaram a acertar, a fazer da melhor forma possível, a fazer da forma correta, a fazer essas transformações que a gente conseguiu, graças a Deus, realizar na cidade. Os secretários, né? As pessoas que colaboraram com esse secretário, porque, como eu disse, ninguém nasce sabendo de tudo. Às vezes é uma ideia do povo, às vezes é uma sugestão de um secretário, às vezes é alguém que se doou. Então, compartilha essas alegrias com todo mundo, mas assim, Deus principalmente por ter nos dado o caráter que eu tenho, a minha mãe e a minha família por ter também nos ajudado a se manter sempre retilíneo nesse objetivo, nesse propósito, na consolidação exatamente desse caráter, e eu acho que não tem um motivo para reclamar de nada, é só agradecer a Deus, porque, como disse, mesmo diante de dificuldades que, enfim, são naturais da vida, e ninguém nunca deixou de enfrentar, até porque a cada dificuldade é um desafio que a gente tem que vencer, agradecer a Deus por tudo, porque, como disse, Ele é bom o tempo todo. Filho de Antonieta de Galante, também pai de Vitor e Vitória, casado com a doutora Micheline Rodrigues, sertaneja. Está aqui Romero Rodrigues. É meio misturado aí, Ju. O pai dela é de Cajazeiras, a mãe é de Campina Grande, ela nasceu na Bahia. Então, uma mistura perfeita aí para ser uma bênção aí na nossa vida. Esse é Romero Rodrigues, político por vocação, já contou a história, vocês entenderam por quê. Hoje está sem mandato, ele gosta de dizer isso, costuma dizer, está sem mandato pelo fim do mandato como prefeito de Campina Grande, que se encerrou no final de 2020, 31 de dezembro de 2020, super, hiper bem avaliado pela cidade e pela região toda, por um trabalho que foi feito com todos os secretários, os auxiliares. Eu tive a oportunidade, a alegria de fazer parte desses mandatos de Romero, mas a gente conversou hoje com um grande amigo, irmão Romero Rodrigues. Valeu, Doval. Deus abençoe aí nessa luta, nessa caminhada e nos novos desafios. Vamos lá, vamos juntos. E um abração a todos. Valeu, pessoal.